Segundo Reis, segundo livro dos Reis, meus irmãos, primeiro livro dos Reis, perdão. Primeiro livro dos Reis, louvado seja o nome de Adonai. Primeiro livro dos Reis, capítulo, meus amados, 22. Nós vamos ver aqui um episódio muito interessante, meus irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos aqui, meus irmãos, em 1 Reis, capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Então, meus irmãos, aqui você tem um rei, Josafá, de Judá, e um rei de Israel, que era Acabe, um rei ímpio de Israel, do reino do norte, e um rei justo, que era o rei de Judá, Josafá. E o rei de Israel, que era Acabe, disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Então Josafá disse ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então veja bem, meus irmãos, o rei Acabe, que era ímpio, ele pergunta para o rei Josafá, que era de Judá, que era justo, se iria ajudar ele a reconquistar a região de Ramote de Gileade, que tinha sido tomada pela Síria. Amém? Esse é o contexto. E aí o rei de Judá diz que irá com ele. Mas Josafá pediu para o rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Porque Josafá era um rei fiel a Deus, e observa bem a conduta do rei fiel a Deus. Antes de uma decisão, consultar a palavra do Senhor. Aleluia. Amém? Enquanto o rei ímpio, que era Acabe, né, ele estava fora dos caminhos do Senhor, muito induzido também pela esposa dele, que era Jezabel, e ele estava ímpio. Já o rei Josafá era justo. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Veja bem, meus amados, o rei Josafá discerniu que aqueles profetas que o rei Acabe tinha chamado para falar em nome do Eterno não eram profetas do Eterno. Eram profetas, se diziam profetas do Eterno, mas não eram. Porque outra qualidade de Josafá que nós vemos aqui é que ele tem o discernimento do Espírito Santo. Porque quando vem um profeta que não é do Eterno e a pessoa vai atrás, é porque não tem o discernimento do Espírito Santo. Mas Josafá tinha o discernimento do Espírito Santo e pergunta para Acabe: esses todos, 400 aqui, não são do Eterno. Será que não tem um aqui que seja do Eterno? Então, primeiramente, meus irmãos, veja bem o cuidado de Josafá. Primeiro ele fala consultar a palavra do Senhor antes de tomar essa decisão. Depois ele fala, vamos... Ele tem o discernimento do Espírito de Adonai de que ali, aqueles homens se diziam profetas de Deus, mas não eram nada disso. Mas aí ele pergunta, então, para o rei de Israel, né, para o Acabe:
que Israel era o reino do norte e Judá, reino do sul. Então ele pergunta para Acabe: não tem aqui ainda um profeta do Senhor? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Veja bem, irmão, o Acabe, que é ímpio, reconheceu que aqueles 400 profetas não eram do Senhor, mas tinha um que dava ainda para consultar o Senhor, mas ele diz: porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlã. E disse Josafá: não fale o rei assim. Olha só, irmãos, enquanto o rei de Israel, o ímpio Acabe, ele reconhece que tinha ali um profeta do Senhor, que aqueles 400, porque, irmão, o mesmo ímpio sabe quem é profeta e quem não é. Mas muitas vezes aqueles que se dizem que servem a Deus não sabem quem é profeta e quem não é. Mas o ímpio sabia, o rei Acabe sabia. Só que o rei Acabe diz que aquele profeta do Senhor ele odiava, porque ele nunca profetizava o que era bom para ele. É lógico, porque Acabe era ímpio, não fazia a vontade de Deus. Mas aí o rei Josafá fala assim: não fale assim o rei. Ou seja, por que falar mal do servo de Deus? Amém? Outra coisa importante que a gente vê aqui no rei fiel a Deus, Josafá, é que ele corrige o rei de Israel quando fala mal do servo do Senhor. Quando alguém fala mal do servo do Senhor e a outra pessoa concorda, é porque aquela pessoa não tem o Espírito de Deus. Mas quem tem o Espírito de Deus, fala assim: não fale mal do servo do Senhor. Amém? Tem gente que tem o Espírito Santo. E essa pessoa vai dizer assim: não fala mal do servo de Deus, que nem Josafá, que teve a coragem de falar para o rei Acabe: não fale o rei assim. Chamou a atenção do rei na frente de todos os seus súditos. Verso 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Irmãos, tem várias ilustrações desse momento em que você vê os dois reis assentados nos seus tronos, ali na porta de Samaria, com suas guardas, com seus exércitos, ali um cenário muito bonito, mas ali também estavam os profetas, aqueles que se diziam ser do Senhor, mas não eram, né? E aí, olha as profecias daqueles falsos profetas aqui no verso 11. E Zedequias, filho de Quenaá, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos consumir. Então eles estavam dizendo: Acabe, vai que você vai vencer. Amém? Verso 12. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Mas no verso 13, e o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então o mensageiro já foi falar para Micaías, puxando a orelha dele: olha o que tu vai falar, hein? Está lá o outro rei lá, o Josafá. E aí, verso 14, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E Micaías respondeu: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Só que Micaías falou ironicamente. Amém? Quando o rei Acabe chamou ele, porque todas as vezes que o rei Acabe chamava o profeta do Eterno, Micaías, Micaías entregava a verdade para ele, dizendo: contra ele, sempre contra. Porque o profeta de Deus não pode ser a favor do erro do próximo, tem que ser
contra o erro do próximo. E Micaías, ele entregava o erro do rei. Mas o Micaías chegou e disse, ó rei, sobe e serás bem-sucedido, tá bom? Porque o Senhor entregará na tua mão. Irônico. Na frente do rei, e até porque do outro lado estava o rei Josafá. Amém? E o Micaías sabia que tinha um homem de Deus sentado no trono, que era o rei Josafá, que a gente sabe que era muito amado do Eterno, né, meus irmãos? Enquanto o outro, o Eterno odiava, esse o Eterno amava. Agora veja bem, e o Acabe lhe disse, até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então o rei Acabe falou, eu sei que tu está falando ironicamente comigo, fala a verdade, diz logo o que é. Aí verso 17. Então disse ele, Micaías, agora vai entregar a profecia. Via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Ou seja, meus irmãos, Micaías está dizendo que o exército de Israel já não tinha o comandante, que era o rei Acabe, iria morrer na guerra. Amém? E aí no verso 18, o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele disse, agora Micaías vai entregar a visão, irmãos. Olha que coisa tremenda essa visão de Micaías. Ouve, pois, a palavra do Senhor. E Micaías, naquele momento, ele teve uma visão de uma reunião secreta nos altos céus. Amém? Numa reunião em que o Eterno estava perante os seus anjos. E ele estava contemplando aquela reunião e ele vai falar essa reunião agora para os dois reis. Então Micaías disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o teu trono, o seu trono. Isso é importante, irmão, que ele fala, o Senhor assentado sobre o seu trono, porque ali tinham dois reis assentados nos seus tronos, sendo que um não era, o Senhor odiava, e o outro, o Senhor abençoava. Mas maior do que todos os tronos, está o trono do Senhor. Aleluia. Então, por isso que ele começa a visão e descrevendo que ele estava tendo a visão do Senhor, do Eterno, assentado sobre o seu trono, porque ali estava a verdadeira autoridade que decidia tudo. E todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. Então estava ali o Eterno no trono, amém? E todo o exército do céu à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor para aqueles anjos, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Então o Eterno tinha decidido que iria alguém induzir Acabe para que ele fosse batalhar por Ramote de Gileade e ali morresse. Então o Eterno tinha decidido a morte de Acabe. E o próprio profeta está falando isso para o Acabe e para o outro rei. E diz aqui, e um anjo dizia, né, e um do exército celestial, um dizia desta maneira e outro de outra. E aí os anjos, e então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. Esse espírito era um espírito de mentira, um espírito da treva, que se apresenta diante do Eterno à distância, porque nós sabemos, conforme ensina o apóstolo Paulo, que Satanás, ele habita somente até as regiões celestiais, como está ali em Efésios 6. Amém? Então, ele não entra onde está o sétimo céu, onde está o Eterno, mas ele se apresenta diante do Eterno, dali do segundo céu. Amém? Então, é esse espírito que se apresenta diante do Senhor e diz, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Então, meus irmãos, vocês vejam bem aqui, irmão, que essa reunião estava sendo feita antes, inclusive, do Acabe chamar aqueles falsos profetas. Porque aquele espírito entrou
na palavra, na boca daqueles falsos profetas. Então diz aqui, e disse ele, aquele espírito de mentira, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, agora é o Senhor dizendo, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Verso 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Ponto. Entregou a visão, irmãos, contra o rei Acabe, do que aconteceu no céu, meus irmãos. Então, Zedequias, filho de Kenaaná, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse, por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Então, quer dizer, o falso profeta, meus irmãos, ele não se contenta, amém, em saber que ele é falso. Mesmo sabendo que ele é falso, ele diz que tem o Espírito do Senhor quando é uma mentira. O falso profeta, ele não tem o Espírito do Senhor. Só o profeta do Eterno é que tem o Espírito do Senhor. E aí disse Micaías, que é um santo profeta de Deus, amados. Esse Micaías é um santo profeta de Deus. E disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então, já profetizou até mal contra aquele falso profeta. Então, disse o rei de Israel, Acabe, irmão, que foi avisado, disse, tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei Acabe, colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías, verso 28, se tu voltar... E isso não intimidou o profeta de Deus, meus irmãos, porque o profeta de Deus não pode ficar intimidado. Então, e disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi povos todos. Então, ele fala assim, irmãos, sabendo que ele ia ali para o cárcere sofrer na mão daqueles soldados, daqueles militares, e ele vai ali sofrer, mas ele diz, ouvi povos todos. Ele disse, ó, estão ouvindo todos? Vocês de Judá, exército de Judá que está aqui, o de Israel que está aqui, veja se ele vai voltar em paz ou não. Verso 29. Assim o rei de Israel, que é Acabe, e o rei de Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, olha bem o Acabe, meus irmãos, como é que ele era maligno. Ele vai falar para o rei de Judá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu vou entrar como um soldado, e o único rei que vai ter na guerra é tu, Josafá. Tá bom, meu amigo? Olha só, irmão, você vai para a guerra, você vai botar a roupa do rei, e eu vou disfarçado, meus irmãos. Amém? Entendeu? Olha que situação maligna, meus irmãos. Amém? Já sabendo que ele estava derrotado. Então, veja bem, e Josafá, meus irmãos, era um homem fiel a Deus em todas as coisas, meus irmãos. Um homem fiel a Deus. Verso 31. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Então, você veja, meus irmãos, que o rei da Síria disse, não vai pelejar contra nenhum soldado do exército de Israel, nem de Judá, mas só contra o rei de Israel. Então, quem vocês verem que é rei, matem. E aí acaba a guerra. Então, o rei da Síria, irmão, ele estava procurando só o rei, mais nada. E só tinha um rei na guerra, que era o Josafá, meus irmãos, que estava ali, irmão, vestido com as vestes de rei. E o outro estava disfarçado. Verso 32. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles, certamente este é o rei de Israel. Então, veja bem, meus irmãos, os capitães dos carros do rei da Síria
olharam, viram Josafá, meus irmãos, olharam Josafá e tiraram a conclusão: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Olha que coisa, meus irmãos. Então, os capitães dos carros falaram: o único rei que está aqui não é o de Israel. Ele está o único rei. E veja que livramento que o Eterno deu para o Josafá, irmão. Ele foi alcançado pelos capitães da Síria, que chegaram próximo a ele, podiam matá-lo ali, mas discerniram que não era ele. Olha que coisa tremenda, o Eterno deu esse discernimento na mente daqueles capitães. Agora o verso 34. Então um homem armou o arco e atirou a esmo. Olha só, irmão, um homem armou um arco, atirou aquela flecha a esmo, ou seja, ao acaso. E aquela flecha feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças, ou seja, entre as fivelas e a couraça é um lugar milimétrico, meus irmãos, que não estava protegido. Aquela flecha foi com o endereço certinho, meus irmãos, sem aquele homem mirar. Porque quem segurou naquela flecha foi aquele espírito de engano que tinha autoridade de Deus para poder ferir o rei Acabe, meus irmãos. Porque ele, em vez de se arrepender do seu pecado e se voltar para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, desafiou o profeta de Deus. Irmão, que privilégio ter um profeta Micaías perto para poder profetizar para cada um de nós o que a gente tem e o que não tem que fazer, irmão. Olha que bênção que aquele rei tinha. E ele maltratava aquele profeta, meus irmãos. Amém? E assim, por ter maltratado aquele profeta, diz que aquela flecha entrou entre as fivelas e as couraças, ou seja, pela parte de metal, ela foi entre, um lugar bem milimétrico. Então Josafá disse ao seu carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram, o rei em Samaria. Aqui, meu amado, você viu o que aconteceu ao rei Acabe. Amém? Ele não deu ouvido à voz do Eterno, meus irmãos, mas se você observar, meu amado, que ali em 2 Crônicas, amém? Capítulo 20, louvado seja o nome do Eterno, se a gente for ali em 2º livro de Crônicas, nós vamos ver o rei Josafá participando de uma guerra também. Esse rei Josafá, irmão, que estava ali sempre fiel a Deus, 2 Crônicas, no capítulo 20, meus irmãos, esse rei vai participar de uma guerra. Amém? Diz assim, segundo Crônicas 20, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede, no hebraico. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Irmão, você veja a importância do santo jejum, meus irmãos. Amém? Você veja que Josafá, ele apregoou um santo jejum e buscou o Eterno. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Eterno, também que todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então, ele, em vez de ele preparar o exército, ele mandou todo Judá buscar a Deus. Olha que coisa, irmãos. Amém? É interessante o rei Josafá. Amém? É muito interessante ele, meus irmãos. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do povo no pátio. Ele foi para a frente do templo de Jerusalém e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais,
Porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Irmão, a importância, irmão, a dificuldade vem na tua vida, meu irmão, vem na tua vida, minha irmã. Olha o exemplo do rei Josafá, o exército de Amon, Moabe, da Síria, já estava entrando em território de Judá, meus irmãos, ele está ali no templo, orando junto com o povo, meus irmãos. Olha que coisa tremenda. Agora, pois, ele continua orando, agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e nos destruíram. Olha que oração linda, meus irmãos. Eis que nos dão pago, vindo lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Então ele bota, Pai, nós somos a tua herança. Aleluia. Olha que coisa linda. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Olha só, irmão, não era só reunião dos homens. Era uma guerra, tinha que reunir os homens, mas ele chamou todas as famílias. Diz assim, meus irmãos, verso 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Esse aqui era o profeta de Deus. E ele vai falar em nome do Senhor. E disse, isso ali, irmão, o exército inimigo chegando, Josafá, o mesmo Josafá que acompanhou o Acabe lá na morte do Acabe, esse mesmo Josafá agora está enfrentando uma luta. E aí chega o profeta de Deus e diz, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Oh, maravilha! Ué? Ele não ajuntou o exército, mas ele falou com o Senhor dos exércitos. Você tem sua dificuldade, você tem sua luta, você vai se preparar, mas antes de se preparar, fala com Deus. Clama, apresenta o seu dia a Deus. Apresenta suas dificuldades a Deus. O rei Josafá aqui, aquele mesmo rei Josafá que corrigiu o rei Acabe lá, que aceitou ser o único rei na batalha contra aqueles sírios, e que Deus deu livramento para ele, Deus fala para ele, a peleja não é tua, mas é minha. E Deus continua falando através do profeta. Verso 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E Deus fala para ele, nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Eterno para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá, irmãos, olha só, recebendo essa palavra de Deus, se prostrou com o rosto em terra, meus irmãos, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Eterno, adorando. Olha, em frente ao templo, meus irmãos. Em frente ao templo, porque dentro do templo somente os sacerdotes podiam entrar, né, meus irmãos? Amém? Então, ali estão em frente ao templo e se aprostram perante o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha, meus irmãos, que ensino para nós. Crede no Senhor Deus e estareis seguros.
crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados. Irmãos, em vez de ele botar os soldados na frente para combater o exército inimigo que estava avançando, ele coloca os levitas, os cantores, meus irmãos, para louvar a Deus. Olha que coisa tremenda. E os armados ficam atrás. E ele diz: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, olha mesmo, meus irmãos, a importância da oração e do louvor. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir, exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. O Eterno fez que o exército inimigo se destruísse um ao outro, meus irmãos. Aleluia! Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Aleluia! Então, a guerra foi feita pelo louvor, meus amados. Olha que coisa linda! E vieram Josafá, o seu povo, para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Então, meus amados, veja bem, Deus cuidava de Josafá que nem uma criança, meus irmãos. Era um bebê na mão de Deus. O rei Josafá era um bebê na mão de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque ele se comportava como um bebê mesmo. O exército vindo contra, em vez dele botar os armados para lutar, ele faz uma reunião no templo de Jerusalém, chamando as mulheres e as crianças junto. E depois de ouvir o profeta do Eterno falar com ele, ele manda os cantores levitas irem na frente do exército. É um bebê na mão de Deus. E Yeshua disse para nós: se vós não vos fizerdes que nem uma criança, jamais herdareis o reino dos céus. Então nós temos que ser que nem Josafá, irmão. Confiar plena e totalmente no Eterno, em todas as condições, mesmo que um exército já esteja às nossas portas, o Eterno entra em ação e aquele exército se mata um ao outro e ainda deixa os despojos para nós. Aleluia! Então, queridos, essa lição aqui de nós, do rei Josafá, tanto lá o comportamento dele diante do rei ímpio Acabe, em momento nenhum ele mudou sua postura, ele corrigiu Acabe quando falou mal do profeta de Deus, ele disse para o Acabe: consulta, aqui não tem profeta de Deus, porque eram profetas que se diziam de Deus, mas não era profeta de Deus. Então, queridos, que nós possamos ver esse rei Acabe, esse rei Josafá, que é o bebê de Deus, irmãos, um bebê maravilhoso, uma criança na mão de Deus, amém? E que Deus guardou ele em todas as coisas que ele fez, porque, irmãos, tudo que ele fazia se apresentava a Deus. Amém e amém. Vamos agora falar com Deus, que nós possamos